familiar, o problema que ele alegou no Corinthians, não é uma garantia de ter um bom elenco, fazer o que o clube espera, que muitas vezes beira a utopia, de acreditar que vai jogar bem sempre e vai ganhar sempre. Isso não acontece. A história não é nova, não tem nada de... Assim, a novidade de hoje é o Flamengo anunciar o que todo mundo já sabia, que já tinha um acordo com o Vitor Pereira. Ela nem anunciou, o Flamengo nem anunciou a contratação, ainda vai ter anúncio da contratação. A contratação... Fala, nação, saudações rubro-negra, nação, vambora, reagir mais um vídeo aqui, né, que eu tô trazendo para vocês sobre o anúncio oficial, né, do Flamengo. Lembrando que o Vitor Pereira ainda tem contrato com o Corinthians até dia 31 de dezembro. E quando der dia 2, mais ou menos, 2 de janeiro, né? Deve ser o anúncio oficial. Ou dia 1º ou dia 2 de janeiro. Deve ser o anúncio e a apresentação do Vitor Pereira no Ninho do Urubu, né? Então vamos embora, RG, aqui que os comentaristas estão falando sobre essa traição. Se ele é o quê? Vitor Pereira do Flamengo vai dar certo ou não? A inveja que a imprensa paulista tem do Flamengo. E é isso aí, né? Vai deixando seu like, a sua inscrição para ajudar o canal aqui do amigo. E eu quero dar o crédito à ESPN Brasil, né? Eu vou deixar o link na descrição como créditos. É isso aí. E vamos embora pro vídeo. E deixa sua opinião aqui nos comentários, hein? É nóis, valeu! Com o anúncio, vamos lá. Cadê o Twitter do Flamengo na tela do F360? O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vitor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023. Rafael Marques. Já se sabia disso, né? Já era uma informação divulgada, só faltava o Flamengo confirmar através das suas redes sociais, das suas ferramentas, como está fazendo hoje. Imagino que, por uma questão estratégica, tem alguma razão para que isso seja oficialmente divulgado hoje, mas o acerto já aconteceu há 2, 3 semanas entre o Flamengo e o Vitor Pereira. Debatemos muito aqui os meandros dessa negociação, ela precisa ser esclarecida de todas as partes, alguns aspectos de todo o processo envolvendo ainda o Dorival Júnior seguem obscuros, precisam ser devidamente esclarecidos pelas partes envolvidas, pelo Marcos Braz, pelo próprio Vitor Pereira, mas a decisão em si, a escolha em si, ela é fantástica para o Flamengo, é um técnico que tem método, que tem um processo interessante, vai trabalhar com um elenco com mais recursos do que tinha o elenco do Corinthians, com uma pré-temporada inteira, com uma exigência muito grande na próxima temporada, se ele souber chegar, entender as características dos jogadores, a natureza do que espera o torcedor do Flamengo, a exigência que vai ter no ano que vem, tem tudo a performar muito bem. Se o Flamengo concluiu, e aí é uma discussão muito mais profunda, tá? Mas se o Flamengo concluiu que o jeito como o time jogava não era suficiente pelo potencial que tem o elenco, e aí eu tendo a concordar, e isso tenha sido uma base para causar o desconforto que tenha gerado a não renovação com o Dorival e a consequente contratação do Vitor Pereira, tem respaldo técnico essa decisão. Agora, sobre outras questões éticas, morais, aí é uma outra discussão. O que eu quero dizer é o seguinte, a escolha em si ela é interessante para o Flamengo. Breiler Pires. Então, nesse caso, eu vejo como uma escolha legítima também, você avaliar um trabalho de um profissional mesmo depois de uma vitória, depois de conquistas como o Dorival teve. A questão é mais agora o Vitor Pereira, como ele reage num novo cenário de cobrança. Ele não vai poder adotar só o modo pragmático como fez no Corinthians. Muitos problemas, lesões, elenco envelhecido e faz o time jogar de uma forma resultadista. Ele vai ser cobrado por mais, algo que o Dorival Flamengo, não entregou. Eu concordo com você, quero mudar só a palavra. No Flamengo, ele vai ser massacrado. Se o time ganhar de 1-0, jogando mal, com o goleiro melhor em campo, como aconteceu algumas vezes no Corinthians, sim. No Corinthians é lindo. No Flamengo, amigo, paulada, hein? Ele precisa saber onde está pisando. Essa exigência é maior, ele é contratado para isso. Então, é um passo que ele toma que não tem a garantia, até para um técnico que buscava estabilidade, por uma questão familiar, o problema que ele alegou no Corinthians, não é uma garantia de ter um bom elenco, fazer o que o clube espera, que muitas vezes beira a utopia, de acreditar que vai jogar bem sempre e vai ganhar sempre. Isso não acontece. Então, ele precisa ter a noção do que a torcida e, sobretudo, a diretoria esperam dele depois de uma movimentação como essa, que não é comum.
Nem no futebol brasileiro, que tem uma paciência muito curta com técnicos, a gente vê esse tipo de coisa. Um técnico vencedor, como o Dorival, que ganha uma Libertadores e uma Copa do Brasil, 2 títulos pesados. Em cima do Vitor Pereira, um deles em cima do Vitor. E ser... Se não me engano, eliminou o Vitor nas duas, não? Eliminou na Libertadores. Uma foi a final, mas a outra também. Mas nesse caso não houve ali uma coisa que a gente diz, houve o nó tático do Dorival. Pelo contrário, na final da Copa do Brasil, o Corinthians, com menos condições, com menos elenco, apresenta mais que o Flamengo. Isso pode ter até ajudado nessa tomada de decisão. Mas o desafio do Vitor Pereira daqui para frente é melhorar o desempenho do Flamengo, não as conquistas, porque o Flamengo vem de uma temporada vencedora. Vai ter sombra do Jorge Jesus? Sim. Sombra do Dorival? Não, Ou já acabou? Do Dorival, eu acredito que não, como não existiu, por exemplo, do Rogério Ceni, mas do Jorge Jesus, por essa aura que ficou de um time que foi vencedor e jogava muito bem, isso sempre vai existir. Eu acho que tem alguns pontos, e aí me perdoem, mas o Vitor Pereira ele não faz nenhum espetáculo de jogo em 90 minutos no Corinthians, durante a temporada inteira que ele assume. Ele faz um segundo tempo bom contra o Flamengo, fora de casa, fez um jogo que tentou equilibrar de alguma forma na Neoquímica, mas ele tinha limitação de elenco, ele tinha. Só que eu não entendo esse escape do Vitor Pereira do Corinthians, né? Parece aquela desculpa que a gente não quer ir trabalhar, a gente põe atestado. Foi mais ou menos isso que ele fez, dadas as devidas proporções. Ele sai de um Corinthians, me parece que já havia alguma coisa ali, porque não é possível a forma como as coisas se desmancharam ali, como se desenvolveram. O Dorival Júnior, ele pode ser questionado em alguns momentos do desempenho do Flamengo, numa final onde ele perde o Thiago Maia jogando o único volante, porque o Gomes estava fora, né? O João Gomes estava fora porque estava com cartão, então estava fora. Ele jogou com o Vidal, que não estava bem. Então, ele tinha 2 volantes que já estavam baqueando no segundo tempo. Então, assim, alguns questionamentos do que o Dorival conseguiu desse repertório com o Flamengo, alguns jogos que ele não conseguiu render, né? E foi campeão nos dois títulos principais, que era a Copa do Brasil e Libertadores. E o Vitor Pereira, que se você pegar o campeonato inteiro do Corinthians, ele tem méritos em dar identidade a um Corinthians, em sair de uma teimosia onde ele queria colocar jogadores fora de posição, como era o caso do Renato Augusto, como foi o caso do William, como foi o caso do Roger Guedes. Falavam isso do Silvinho. Vitor Pereira também? Ele fez isso no começo do trabalho dele. Tanto é que quando ele consegue encaixar, e principalmente a chegada do Fausto Vera, aí o Corinthians começa a jogar melhor. Mas muitos jogos do Campeonato Brasileiro, se você pegar, o Corinthians pena. O Corinthians tem dificuldade. Tem uma pergunta interessante para você aqui, ó. Olha aqui, ó. Vitor Pereira jogou o carinho da Fiel fora ao acertar com o Flamengo? Natália Ferrão. Eu acho que eu sei quem bolou essa pergunta. Foi o nosso amigo Gabriel, eu também tô um dos nossos que foi editores. E seguindo ali mais ou menos a ideia do Gabriel, acredito que sim, porque a torcida abraçou ele, mesmo em jogos que não foi tão bem. E acreditou num trabalho e potencializou esse trabalho junto com ele, abraçou o time, como a torcida do Corinthians faz, independente do treinador. Agora, a forma como ele sai, para mim, pela porta dos fundos. Ele poderia ter saído de outro jeito, mas para mim ele acabou batendo uma porta ali que... Se tivesse Rafael Prats aqui, ele que é um especialista em relacionamentos, em festas, cerimônias, em relacionamentos. Ele diria que foi uma traição da pior espécie. É curioso, né? Porque nesse período tal da farofa, Rafael Prats sumiu. A gente não viu mais. Ele estava nessa? Eu tenho essa teoria. Rafael Prats está na farofa. Foi escondido. Provavelmente. Vamos investigar. Meu Deus, vocês imaginem Rafael Prats na farofa? Mas eu tenho uma... Diga. Claro que o torcedor corintiano não está feliz com o Vitor Pereira, pelo contrário, mas não é o problema não é ele sair do Corinthians. É a forma, a justificativa. Sim. Todo mundo sabe disso. Total, foi uma desculpa esfarrapada, mas não se trata também de um técnico que construiu uma idolatria. O Vitor Pereira não é ídolo da torcida do Corinthians. Não conseguiu conquistar um título. Mas era muito querido, concorda? Querido por o torcedor entendeu que era um trabalho competente que merecia um voto de confiança. Sim. Mas eu estava abraçado com ele. Mas dizer que era uma relação de, nossa, perdemos um ídolo. Não era unanimidade. Um grande jogador, como o Marcelinho, que... Não era. Então, até por isso... Você está achando que foi só um encontrinho de verão?
Tava mais do que isso. Amor Tava um de verão. namoro sério, viu? Não, Tava um namoro, não tava, Natália? Eu acho que tava. Pode ser, mas por não ser essa relação como o corintiano tem com o Tite, por exemplo, o Vitor Pereira olhou para isso e falou, tá, os caras vão ficar infelizes, vão ficar chateados, mas eu vou para um lugar que me oferece uma perspectiva melhor, é uma decisão nenhum problema. Então, ele abriu mão de forma consciente disso. Não é, para mim, em momento algum deve ter sido um dilema para ele entre perder o carinho dos corintianos e aceitar uma oferta de trabalho melhor, ele foi pragmático. Ele não falou a verdade desde o começo. Então, mas eu acredito que o Vitor Pereira não tinha proposta do Flamengo quando disse não para o Corinthians. Acredito de verdade nisso, até porque a linha do tempo mostra que o interesse do Flamengo surge diante de uma oportunidade. Opa, tem um bom técnico no mercado, vamos atrás. E a partir disso... O meu que ganhou 2 títulos não presta. E a partir disso, o Vitor Pereira... A sogra ficou boa. O Vitor Pereira... A partir disso, a sogra ficou boa. Não precisa mais ficar com ela. Eu também não creio que isso tenha sido mentira. Acredito que há, sim, um problema familiar, mas ele ponderou. Ele falou, isso aqui vale um esforço, vale uma movimentação diferente, porque... Então o Corinthians não valia. O Corinthians não valia o esforço. O Flamengo está trazendo a família toda para cá, hein? E não por instituição. É bom que se diga, no acordo consta isso. Sim, e não... O Vitor Pereira não falou, a instituição Flamengo é melhor que a instituição Corinthians. Ele olhou, o Flamengo hoje é um lugar mais atrativo para trabalhar do que o Corinthians. Isso é inegável. Qualquer profissional entende isso. E diante dessa lógica, eu vejo que é uma escolha compreensível, embora eu não concorde com os métodos. Ele poderia ter sido franco com o Corinthians antes em dizer, eu não vou ficar... A questão familiar pesa, mas há outros motivos também. As escolhas são genuínas. O método que foram feitas as escolhas é que a gente questiona. Né? A forma como o Dorival sai do Flamengo, a forma como o Vitor acaba saindo e depois vai para um clube brasileiro de novo. É essa trama que a gente questiona. Agora, o cara sair de um clube para o outro, ele tem total condição de fazer isso e direito de fazer isso. Vamos ver o que dizem os fãs de esportes na hashtag F360BR. Professor Glaucio, eu não achei certo a troca Dorival pelo Pereira. A diretoria ainda é muito amadora. Mas se veio, que faça um bom trabalho, que dê Mengão para sempre. Obrigado pela mensagem, amigo. Henrique, bom dia a todos. Bom dia, Henrique. Sou corintiano, estou muito decepcionado com a atividade do Vitor Pereira. Dito isso, ele vai fazer um estrago no Campeonato Brasileiro com esse time do Flamengo, que ele é um bom treinador. Aí o Henrique, trabalhando com a razão e com a emoção. Sim, equilibrando. Equilibrou, bonito, hein? Isaac, vocês têm que entender que no Corinthians o VP não tinha jogadores capacitados. Os medalhões estavam fora de forma. No Flamengo, ele terá um ótimo plantel. Sim. Valeu, Isaac. Anderson, amigos, será que o Flamengo está queimado no mercado com essa contratação do Vitor Pereira e a não renovação com o Dorival Júnior? Eu respondo para você, Anderson, acho que não está queimado, não. Não. Qualquer técnico que for, qualquer não, mas a grande maioria, né? O mercado é capitalista, 100% capitalista. É. Quem for convidado para dirigir o Flamengo daqui a 6 meses, 1 ano, sei lá, vai aceitar. Sentimentalismo só quem tem é o torcedor. O mercado é capitalista, o mercado visa só a questão financeira. Não existe fechamento de porta. Amanhã ou depois o Vitor Pereira pode voltar para o Corinthians, sim. E aí vai estar tudo bem se isso acontecer. É da natureza do futebol. Esses ranços, essas mágoas, esses sentimentos, só quem carrega são os torcedores. Quem é profissional do mundo da bola passa por isso com o pé nas costas. Só tem um detalhe, todos nós aqui estudamos para fazer comunicação, jornalismo, porque entendemos o valor que existe à verdade, né? A nossa meta, o nosso lema, a nossa missão, a gente fez esse juramento quando se formou, é justamente buscar a clarividência dos fatos para uma sociedade melhor. Então, eu ainda sinto falta de elementos que possam trazer luz aos fatos. E, de fato, saber se já havia sondagem, se não havia, antes do Vitor Pereira oficialmente ser comunicado que não ficaria, ou comunicar que não ficaria mais no Corinthians. Faltam elementos aí envolvendo o Dorival Júnior, faltam elementos envolvendo a diretoria do Corinthians. Alguém ligou para o Vitor para checar com ele se era verdade isso? Os intermediários que participaram da negociação, os empresários, Bertolucci, o Bruno Macedo, essa galera também tem que se manifestar, tem que falar um pouquinho. Eu acho que luz aos fatos, isso faz bem para todo mundo, Abel. Muito bem, vamos falar de Argentina e Croácia. Jogo de logo mais.
torcedor do Corinthians está revoltado. Não passou ainda. Não passou ainda, porque o assunto não acabou. Dá uma olhada aí no Twitter. Flamengo anunciando o Vitor Pereira. E ainda vai ter ele dando treino, vai ter a coletiva. Vai ter um anúncio, né? Vai ter anúncio, vai ter confronto contra o Corinthians. Essa história está longe de acabar. Mas o Flamengo anunciou aí que já tem um acordo, tudo certinho com o Vitor Pereira, como a gente já sabia, ok? Vai ser o próximo treinador aí do Flamengo. Dá só uma olhada. Ai, rapaz. O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vitor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023. Vitor Pereira, Cristo Redentor ali de fundo, rubro-negro. Bira, você que conhece muitos corintianos, é um cara que convive com corintianos. Corintiano olha essa fotinho, olha esse anúncio, eu sei que já passou um tempo, mas o que o corintiano sente nesse momento? O que o corintiano pensa nesse momento? Ó, só de ficar olhando ali, ó, pro Braz ali, ó, o Braz já tá soprando ali. O que o Braz falou aqui por trás das câmeras, nosso cinegrafista, o Braz, que é uma figura queridíssima, o que ele falou eu não posso falar essa hora. Não, ele falou ódio. Ódio pode falar. Ódio pode. Ódio pode. Ele falou ódio. Não pode fomentar o ódio, né? Não, fomentar ódio não. Não, a torcida do Corinthians tá pistola. Pistola pode falar? Pistola pode. Pistola pode, né? Pistola pode. A torcida do Corinthians tá bastante pistola. E... Cara, o Zé não dá não, cara. Continua, vai. Não, a torcida do Corinthians tá pistolaça, principalmente com o Vitor Pereira e da forma como tudo aconteceu. Claro. A história não é nova, não tem nada de... Assim, a novidade hoje é o Flamengo anunciar o que todo mundo já sabia, que já tinha um acordo com o Vitor Pereira. Ela nem anunciou, o Flamengo nem anunciou a contratação, ainda vai ter anúncio da contratação. A contratação só pode no ano que vem, porque o Vitor Pereira ainda tem contrato com o Corinthians. Por isso que você falou um acordo, né? Tem um acordo pro ano que vem. O anúncio do acordo. Aliás, anúncio de acordo eu não lembro de ter visto. Ele formalmente não pode anunciar enquanto ele ainda tem contrato em vigor. Eu vejo anúncio de contratação e tal. Até nisso ele está se demonstrando uma pessoa que não tem consideração, né? Porque se ele já acertou com o Flamengo, reincide com o Corinthians. Por que ele vai ganhar mais um mês de contrato? Ah, mas é o contrato, está assinado. Não, peraí, eu já fiz uma besteira, né? Porque eu falei que eu usei a minha família para não aceitar a oferta do Corinthians, da qual o Corinthians deixou 3 semanas na mesa dele. Sim. Né? Agora falta um mês, eu só vou assinar o contrato com o Flamengo no mês que vem, mas ao mesmo tempo o Flamengo, né, coloca no Twitter que já está tudo certo, que é uma contratação. Claro. Sabe, Ele inclusive já deve aquela estar história conversando. do malandro. É que assim, dentro do pacote todo, acho que a forma como ele sai do Corinthians... Mas ele não está cheio de dinheiro no banco? Não, provavelmente tá. Ele não falou que ele está cheio de dinheiro no banco? Ele mandou rescinde o contrato, fala assim, obrigado, não tô, já acertei com o Flamengo, acertei hoje, agora, então faltam quantos dias? Vem cá, me paguem até tal dia que eu trabalhei, beleza? E os outros dias você não vai pagar. Acho que dentro do pacote... ele está cheio do dinheiro? Que acho que dentro do pacote o torcedor do Corinthians tá mais preocupado com a forma como ele saiu de criando uma história lá, usando o Corinthians não tem que ficar preocupado com o Flamengo, porque o Flamengo não fez nada de anormal. Nada, zero. O Flamengo não tem culpa nisso. Né? É só a forma como o Vitor Pereira se utilizou para sair do Corinthians. A condução, né? A condução. Ele poderia muito bem e teria todo o direito de falar assim, olha, é o seguinte, para o projeto que eu quero, eu preciso renovar jogador, renovar elenco, eu preciso mandar embora esse aqui, eu quero esse aqui, eu quero esses, pronto, acabou. Vocês têm condição de dar para mim tudo isso que eu desejo? Não, nós não temos porque o dinheiro nós não temos dinheiro para fazer isso. Beleza, muito obrigado, pronto, acabou. Como o Corinthians teria o direito também de falar assim, Bertozzi, muito obrigado, nós não gostamos, não precisaremos mais do seu serviço, pronto, acabou. É uma coisa normal, mas não da forma como ele colocou, da forma como ele utilizou. Vale lembrar, e aí tem que ser lembrado para a torcida do Corinthians, que é o seguinte, quando a torcida, a Gaviões, foi lá bater na porta para conversar com os jogadores, a Gaviões falou assim, nós estamos com o treinador. Ela deixou bem claro, nós estamos com o treinador e se perdermos, e se perder o jogo, nós iremos voltar aqui, entendeu? Então, assim, a forma como ele foi tratado, ele tem que ser profissional, como um homem normal, um homem direito, assim, não dá mais, pronto, acabou, eu quero seguir o meu caminho. E isso é uma coisa que vai pesar bastante para ele. Em qualquer lugar que ele vá, porque não é só o torcedor corintiano que está fazendo juízo de direito.
Todas as pessoas que olharem para o Vitor Pereira vão lembrar, pô, ele fez isso com o Corinthians. Verdade. Todas as pessoas. Quem acompanhou a história viu que faltou transparência. Acho que o problema foi esse, né? Agora tem uma questão que, assim, eu acho que o Vitor Pereira errou demais nisso tudo, mas a diretoria do Corinthians também comprou muito a versão. Ela era uma versão que era conveniente para a diretoria vender também. Mas, Bira, se você vem, não é que você vende. O cara vem a público, então ele está mentindo duplamente. A diretoria coloca 3 semanas. Ele ficou com 3 semanas com a proposta do Corinthians. O Zé, tem declaração que a gente mostrou aqui, o Vitor Pereira falando que era impossível ele continuar trabalhando no Brasil por conta de uma questão familiar. Ele falou isso. Ele falou já desde setembro, quer dizer, já veio falando... A diretoria do Corinthians fez o que fez. A diretoria do Corinthians fez o correto, colocou a proposta para ele lá. Olha, nós temos essa proposta para você. Ele poderia falar muito bem, olha, essa proposta eu não quero, muito obrigado, eu vou seguir o meu rumo. É isso. Por que você fala que foi interessante? Porque para a diretoria era interessante... Ela não soa como vítima de ter perdido o cara. Tipo, porque, não tinha grana, não tinha como bancar o cara, ou não tinha como bancar as exigências do cara e aí não ficou com o cara. Tanto não tinha condição que o Corinthians vai para Fernando Lázaro, que é uma opção muito mais barata, e aí não estou nem questionando a competência dele, porque até acho que o Lázaro vale mais a pena contratar o Lázaro do que um técnico... Isso eu concordo com você, mas então por que fez a proposta para o Vitor? Então, se estivesse tão... Então, mas será que gostaria que ele ficasse? Gostaria que ficasse, mas será que também tinha tanta condição ali de bancar várias coisas que talvez eles tivessem que prometer? Acho que não. Então, mas só que dele, com relação ao elenco, por exemplo. Exatamente. Eu acho que ele percebeu isso também. Ele percebeu isso. Não, só que aí ele teria que jogar limpo. Falar assim, ó, diretoria, vocês não podem me dar aquilo que eu quero. Beleza? Beleza. Realmente, nós não podemos dar para você aquilo que você está pedindo. Acabou, é uma negociação normal. Porque você acha que isso ia se voltar contra a diretoria? Não. Tipo, não, tá vendo? Ó, não contratou errado, ABC. Aí não tem dinheiro agora para ficar com o Vitor Pereira. Sabe por quê? Porque nenhum corintiano se ilude com a situação do Corinthians. Só os mais, assim, que estão fora, todas as pessoas que são e têm o pé no chão, entendem a situação do Corinthians. Ou o estádio já está pago. Não, opa. Ou nos últimos anos o Corinthians tem feito uma grande administração com contratações. Por quê? Não. Entendeu? Eu acho que o Duílio, no último ano, fazendo determinadas coisas corretas. Limpou lá os 150 jogadores que tinha para contratar 4 ou 5? Sim, para contratar 4 ou 5 para me levar para uma Libertadores. Você não pode consertar as coisas de uma hora para outra, principalmente no futebol. Agora, o corintiano pergunta para o Braz, está aqui o Braz. O Braz sabe como é que está a situação do Corinthians? Ou não? Sabe, o Bira sabe, eu sei. Todo mundo sabe aqui como está a situação do Corinthians. Que o Bira sabe? Não, da situação financeira do Corinthians. Agora, não dá para jogar na culpa, eu acho que a culpa na diretoria do Corinthians dessa forma, ou queria virar, porque não foi um motivo campo, não foi um motivo normal de campo. Eu falei assim, olha, não dá para contratar. E a torcida ia falar assim, não deu para contratar, não tem dinheiro. E o Duílio ia falar, não tem dinheiro, nós não temos com dinheiro, nós temos outras limitações. Sim. Entendeu? Nós temos outras coisas. E eu acho que de fato, os torcedores do Corinthians poderiam cobrar. Por exemplo, Duílio, me explica, como é que você assina um patrocínio com a Taunsa? São perguntas, só para te interromper rapidinho, porque é uma informação, tá? Amanhã, às 11 da manhã, vai ter uma coletiva com o Duílio. Sim. Tá? Amanhã às 11 da manhã. Inclusive, durante a nossa programação, 11 horas vai estar entrando o Sport Center e tal. Possivelmente no Sport Center a gente vai ter essa coletiva ao vivo. Eu tô curiosíssimo, né? Sim. Tô curiosíssimo para do Vitor Pereira, mas o do Duílio amanhã, o Duílio vai ter que explicar um monte de coisa O Duílio também. convocar uma coletiva é porque sinal de que ele sente que tem coisas para explicar nessa história toda. Aí fica... Então é isso aí, nação. Mais um React Eagle. Eu sempre trago React aqui de diferentes programas esportivos. É isso aí, a situação do Vitor Pereira é uma situação meio complicada pro lado do Corinthians lá, pelo jeito que ele saiu. Mas pelo lado do Flamengo, agora ele só espera. O Flamengo já anunciou ele, entre aspas, oficialmente, né? Através de um acordo nas suas redes sociais. Agora só falta o Flamengo anunciá-lo oficialmente, né? Com o contrato assinado que deve ocorrer só em janeiro, né? A partir do dia 2, 3 de janeiro ali, o Flamengo deve anunciá-lo oficialmente, né? Com o contrato assinado e apresentado no Ninho do Urubu com a coletiva de imprensa, né? Que deve ser... O Brasil inteiro vai estar lá na coletiva de imprensa do Flamengo, né? A sala do Flamengo nunca vai estar... A sala de coletivo, né? Nunca vai estar tão cheia, nunca ficou tão cheia como vai ficar com a presença do Vitor Pereira, né? É isso aí, tamo junto, nação.
like. Valeu.